neste período de férias, muita gente vai viajar, mas também tem muita gente retornando. E é nesse período que acabam acontecendo aqueles problemas de extravio de bagagens, de overbooking nas empresas aéreas. E para a gente falar sobre isso, eu recebo a coordenadora do PROCON de Guaxupé, Maria Amélia Chueire. Maria Amélia, seja bem-vinda ao Entenda Direito mais uma vez. Obrigada, para mim é sempre uma satisfação estar aqui no Entenda Direito. Bom, Maria Amélia, a gente tem um caso recente de uma família que veio para Guaxupé, mora no ABC Paulista, na cidade de Mauá, e quando eles retornaram para São Paulo, a bagagem deles foi trocada no momento da retirada da bagagem. Nessa situação desse extravio de bagagens, no caso do transporte terrestre, como é que fica a situação do usuário? Bom, o primeiro passo, ao constatar que a sua bagagem foi extraviada, o consumidor tem que primeiramente reclamar na empresa. Desceu do ônibus, no caso do transporte terrestre, que é regulamentado pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Desceu, está com o ticket, foi até o guarda-volumes, o porta-malas do ônibus, viu que a sua mercadoria não está lá, ou está trocada, vai até o guichê, eles têm um formulário próprio, que a pessoa vai preencher, especificando, a minha mala era da cor tal, a bagagem tal, eu tinha isso, isso e isso. E a empresa tem o prazo de até 30 dias para responder ou indenizar. Mas o primeiro passo é sempre na empresa. Recomenda-se também que você pode abrir um boletim de ocorrência, certo? Algumas rodoviárias dispõem até de polícia civil para que você possa lavrar esse boletim ali mesmo, mas a pessoa tem que se documentar. Eu sempre faço um alerta, Carol, nos programas de rádio e TV, que é o seguinte: principalmente aqui no interior, eu vou usar um termo antigo. As pessoas têm o costume de confiar no tempo do fio do bigode. É um termo antigo. Não pode. Você tem que documentar todos os seus passos. Fez um requerimento, nesse caso, na rodoviária, tem o protocolo, tem guardado consigo aquela reclamação, aquele protocolo. Por quê? Como é que eu vou reclamar depois? Não adianta falar, eu falei com o mocinho, loirinho, que estava lá no guichê na hora. Não vai adiantar nada, entendeu? É o que a gente faz o comparativo, o tempo do fio do bigode. Não existe mais, não existe essa possibilidade. Não adianta você depois entrar com uma reclamação judicial e ir lá falar para o juiz: eu fui lá naquele dia, a moça me garantiu que ia ser devolvido. Então, documentar. Primeiro passo, documentar-se. Documentou-se, lógico, tem aquele prazo que a ANTT estabelece. Lá no PROCON nós já tivemos sucesso por mais de uma vez, a pessoa percebeu, fez todo o procedimento e levou para nós. Teve um caso que até a consumidora, ela iria a um casamento naquela noite, quando ela chegou constatou que a mercadoria não estava lá. Os pais residem aqui e ela passa a semana numa outra cidade. Entramos em contato com a empresa localizou da cidade que estava, naquele dia mesmo resolveu. Nós fomos ligando no 0800 da empresa, mas ela tinha feito todo o procedimento. Então o primeiro passo é registrar. Sem esse registro é impossível. Maria Amélia, e se a pessoa fizer a reclamação na empresa, não resolver, depois ela faz a reclamação na agência de transportes terrestres, também não resolver, ela deve procurar o PROCON ou a Justiça Comum? Ela pode procurar, sim. Ela pode fazer o registro na ANTT, que é até uma coisa muito positiva, porque a ANTT faz avaliação de como está o transporte terrestre no Brasil através das reclamações e elogios dos usuários. Essa reclamação é como se fosse, não na mesma esfera, mas é um comparativo na esfera do PROCON, é uma reclamação administrativa. Judicialmente falando, você pode entrar nos juizados especiais cíveis para as causas de até 40 salários mínimos, ou então na Justiça Comum, mas normalmente se entra no juizado especial cível, que o trâmite é mais rápido, porque as empresas em 30 dias elas têm que dar um retorno, ou indenizar, ou devolver a bagagem. Agora, existem casos em que é necessário que o consumidor ingresse judicialmente, por quê? O valor atribuído à mercadoria ou ao tipo de extravio que ocorreu suplanta em muito o valor que a empresa quer indenizar. Suponhamos assim, ele estava transportando
um vestido de festa que tinha um valor agregado muito grande, coisas que trouxe que ele não vai poder comprar mais. Às vezes um computador, Um computador, exatamente, uma máquina fotográfica. Depende não só do valor sentimental, como um valor pecuniário também. Então, judicialmente, ele pode comprovar, olha, eu tinha nota, esse produto estava lá, e aí só judicialmente que ele vai requerer esse tipo de indenização, porque existe a necessidade de fazer prova. E pode ser feito sim, porque a empresa, a partir do momento em que ela presta o serviço de transporte do consumidor, é uma relação de consumo. Então, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor, esse serviço tem que ser prestado a contento do consumidor. Bom, Maria Amélia, com relação a essa questão da bagagem, quando a gente utiliza, por exemplo, no caso de transportes terrestres ou ônibus, a gente recebe aquele ticket que é o mesmo número que vai na bagagem. Uhum. No momento que a pessoa chega e percebe que a bagagem dela, que ela vai tirar a bagagem, o condutor, o ajudante, fica com aquele ticket. Esse ticket, ele poderia ser utilizado como uma prova de que realmente teve um extravio de bagagem? Como é que a pessoa pode requerer isso depois? Não, na verdade, quando você recebe o ticket, você fica com um e o outro fica na sua mala. Uhum. A pessoa que vai lhe entregar a mercadoria, ela não pode reter, aquele ticket é seu. Então você fica com ele. Se você notar que houve qualquer problema na sua mala ou que o ticket é divergente daquele que lhe foi entregue, por isso a necessidade de você ter consigo o ticket que foi entregue durante a sua viagem. Então nunca deixar o ticket com o rapaz que entregar a mala. Não, nunca, sempre. Você tem que guardar consigo. Tanto a passagem quanto o ticket comprovam que você viajou naquela linha, naquele horário. Vamos supor, você pega a mala e a hora que você não vai abrir ali na gare, a hora que você desembarca, certo? Então o que acontece? Você chega em casa e analisa, nossa, tá faltando, a minha mala tá vazia. Então, por isso ele tem que ter consigo esse ticket e a passagem. Bom, com relação ainda ao transporte terrestre, nessa época que o pessoal viaja muito, tem a questão também dos assentos preferenciais, principalmente para idosos. A gente percebe ainda que há uma dificuldade dos idosos conseguirem ter os seus direitos preservados. No caso dos idosos, como é que eles podem ter acesso a esses assentos preferenciais? Eles podem, por exemplo, pedir no guichê para saber se realmente aqueles assentos foram todos preenchidos? Sim, existe esse direito, assiste esse direito ao idoso. O que ocorre é o seguinte, o Estatuto do Idoso já garantia. A nova regulamentação estipulada há algum tempo pela NTT veio a garantir ainda mais esses direitos. Então, o que ela fala? São 2 assentos gratuitos. O que exceder deve ser vendido com 50% de desconto em ônibus de linha convencional. Então, o que acontece? Lembrando que a linha convencional, o tipo de linha que vai circular, essa estipulação ela é da própria agência prestadora de serviços. A NTT ela supervisiona e fiscaliza. Mas quem determina se é convencional ou executivo é a própria empresa. Uhum. E esse tipo de serviço gratuito ou com 50% de desconto, ele é prestado somente em ônibus convencional. Então a pessoa vai na empresa e ela faz o cadastro. Eu sou idoso, tenho a idade, preencho os requisitos, ganho 2 salários mínimos para baixo, todos aqueles requisitos que pode ser comprovado através de benefício previdenciário, carteira de trabalho, ela pode comprovar com tudo isso. Então ela faz jus a esse benefício. Ela vai requerer, eu vou viajar tal dia, eu preciso da passagem. Está preenchido. Ele pode sim exigir a listagem daquele dia, porque no momento em que você compra, você se identifica. Eles pedem seus documentos. Então eu quero ver quem é que vai viajar. Uma das formas de fiscalização que o PROCON tem feito é visualizar se sempre são as mesmas pessoas, os mesmos nomes que a empresa está colocando ali. Porque, na verdade, se não houver uma fiscalização até por parte dos próprios usuários, dificulta a ação, porque não tem como o PROCON ou os órgãos fiscalizadores ficarem ali vigiando, vendeu a passagem. Porque senão eles vão falar que sempre está ocupado. Porque, na verdade, o poder público faz a legislação. Mas quem cumpre é o privado, que no caso as empresas
são prestadoras de serviço, mas elas são privadas e o interesse delas é gerar lucro. Então, o que elas vão fazer? Sempre falar que está ocupada a vaga. Então, tem que haver essa fiscalização e o idoso tem sim o direito. Eu quero viajar no dia 1º para São Paulo num horário convencional. Esse horário é prestado serviço? Está ocupado. Posso ver a lista? Ele tem sim o direito a ver essa lista. Se de fato está ocupado, quem é que está ocupando. Bom, vamos mudar um pouco, falar sobre o transporte aéreo. Muito se fala a respeito do overbooking. Nessa época de férias, muita gente vai viajar. Como é que fica o direito do usuário no caso do overbooking? No caso do overbooking, a empresa vende mais passagens do que... vai ter mais gente do que assento no avião. Então, o que ela tem que fazer primeiramente é uma prática indevida, mas que a gente sabe que ocorre. Então, a pessoa vai ser questionada. Olha, eu posso realocá-lo no próximo voo? Eu tenho horário? Vai ter que haver a concordância da pessoa, porque é a conveniência do usuário, não da empresa. No caso dela não poder viajar naquele horário que a empresa está disponibilizando, ela vai ter que ressarcir o valor integral da passagem para a pessoa. Certo? E tem que ser apresentada também, mesmo formulário, reclamação, olha, overbooking e tal. Mas cabe à empresa realocar ou devolver o valor pago pelo consumidor. E Maria Amélia, quem sofrer com algum desses problemas, como é que pode procurar o PROCON de Guaxupé? O nosso PROCON está situado na Rua Mancini, número 117, no centro. Telefone 3559-1083, 3551-7858. Vou agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje no Entenda Direito, falando sobre esse assunto. Eu é que agradeço mais uma vez poder participar.